Estimado presidente Coronel Vargas, presidente em exercício, vereadores, vereadoras, público aqui presente, telespectadores de casa. Como anda difícil a gente estar em tribuna e estar falando algum tema qualquer, porque o que mais se vê nas tribunas, na minha avaliação, vereador César Guem, né, pastor João Chaves, parece que tu vê assim, fica lá o sujo falando do mal lavado e o sujo falando do mal lavado, né? Nós temos que, na verdade, parar um pouco de falar mal um de alguém e procurar uma solução, pensar uma maneira de resolver esses problemas das crises. Nós, um país rico, um país que compete assim no agronegócio com os Estados Unidos, e ficamos aqui, né, falando, né, um do outro, um partido do outro. Para mim, né, no que eu tenho visto, que eu tenho lido, eu só vejo uma solução. Vou dizer para os senhores e para as senhoras, anotem a solução, que se não tomarem uma atitude nesse sentido, daí a coisa não vai. Porque, vereador César Guem, eu não vejo ninguém falar que tem que aumentar a produção, que tem que produzir mais, que tem que exportar mais, que não adianta parcelar o salário, corta aqui, corta ali, diminui, tem que aumentar a produção. Como é que se aumenta a produção, né? Mas se não sabem, peguem e vão olhar os outros mercados, e nós temos tantos economistas e administradores importantes, inclusive dando consultoria para países como a China. Ora, enquanto esse país não se preocupar em baixar os juros para aumentar a produção, esqueçam, não vão fazer nada, vão ficar aqui um falando o outro. E não adianta ficar falando mal do fulanito, do beltranito, do ciclanito, né? Tem que ver aonde está o furo. O furo está lá em cima, nos juros, daí já não produz, não emprega e não há como pagar as contas. Daí não tem como resolver. E esse negócio de se queixar, já dizia Henry Ford, queixar-se qualquer um sabe. Se queixar qualquer pessoa sabe. Isso é a coisa mais tranquila, mais fácil que tem. Eu até estava pensando, quando o Coronel Vargas falava, eu lembrando da governadora Ieda, que eu não tenho simpatia por ela, né? Não, nenhuma simpatia pela Ieda mesmo, mas a Ieda entrou no governo, assumiu, governou e nunca se queixou de nada. Nunca se queixou, só batalhou. Aliás, eu acho que até uma característica das mulheres de se queixar muito pouco. As mulheres vão mais para enfrentar o problema do que ficar fazendo queixumes daqui e dali. A Ieda passou todo o governo, não fez nenhum queixume. E muitos dos governadores não fizeram. Agora me entra um aí que só se queixa, mas tem que aprender a enfrentar os problemas. Eu lembro do prefeito Valdeci Oliveira, quando assumiu a prefeitura de Santa Maria a primeira vez. Salários atrasados, né, férias, 13º, tudo atrasado. A prefeitura num descrédito total, não tinha uma empresa que vendesse um prego para a prefeitura, né? Só à vista, está aí dizendo o vereador César Guem, que é um empresário importante que sabe disso aí. O que o prefeito Valdeci fez? Foi enfrentar o problema. Ah, mas ele tinha não sei quem, não sei qual do lado dele. Buena, tu tem que procurar as pessoas, tu tem que te articular e enfrentar os problemas. Naquela época, além de não vender um prego para Santa Maria, a Ponte do Verde estava caída. Para ir para São Pedro, tu tinha que ir pela estrada de chão, porque não tinha uma rodovia boa, né, razoavelmente no entorno de Santa Maria. Santa Maria era uma ilha deste prefeito Valdeci. Foi lá, né, foi enfrentando os problemas. Já falei da Ieda, para não dizer que eu só falo de um, também que enfrentou os problemas. Falei do Valdeci, que enfrentou os seus problemas, e assim foi administrando, né, mesmo, e foi levando para adiante. E uma coisa eu vou falar, né, e até sobre os outros governos, mas especialmente, eu sou do PTB, hein? Eu não sou do PT, tá? Mas o PT tem um grande mérito, que o salário dos funcionários, das pessoas, é algo sagrado.
O salário é sagrado. Eles não falam em parcelar salário, em atrasar e pagar depois, não. Eles dão um jeito. Esse mérito pode ter todos os defeitos da vida. Não vou dizer que não tem, deve ter muitíssimo, mais do que eu imagino. Mas o salário das pessoas é uma coisa preservada, sagrada, que chega no dia. Então essas coisas a gente tem que começar a pensar nisso aí também. Então esse negócio de reclamar, queixar daqui, né? Agora, por exemplo, o governador... nós vamos fazer uma comissão de trabalho. Pelo menos na medicina é assim, quando tu não quer resolver um problema, tu faz uma comissão. Que daí tu vai tilhando com aquela comissão e acaba não resolvendo nada. Tá? E outra coisa, reunião de trabalho com quem? Às vezes é com o judiciário, por exemplo, com procuradores, com esse pessoal assim, né? Que não são dedicados a uma produção. Então ele teria que se reunir com o pessoal da indústria, do comércio, do agronegócio, né? Até com o pessoal dos bancos, mas se reunir com gente assim. Agora querem que a justiça resolva todos os problemas. A justiça tem que criar dinheiro para isso, criar dinheiro para aquilo, criar leito hospitalar, né? Os problemas do executivo agora não são mais do executivo, são problemas do judiciário. E às vezes os problemas do legislativo também estão indo para o judiciário, como se o judiciário, não é mesmo, né, fosse a galinha dos ovos de ouro, que criasse tudo, que resolvesse. Então eu vou dizer para a senhora, mais uma vez repetir, se não resolver o problema dos juros desse país e não aumentar a produção, daí sim, daí eu não sei onde vai parar. E é uma coisa que, na minha ideia, né, o gaúcho tem a mania de ser assim, simplista. Na minha ideia, não é uma coisa tão complicada. Capacidades nós temos, técnicos nós temos. Tanto é, como eu já disse, os nossos técnicos trabalham na China, né? Nós temos lá, não era Hermínio Fraga, que foi daqui do banco, esse é um consultor dos chineses. Então chama esse pessoal, conversa, vê. Senão nós vamos ficar aqui daquele jeito, como eu disse no início. O sujo falando mal lavado e assim vai, e a coisa vai indo dessa maneira. Obrigado, uma boa tarde, desculpe alguma coisa. Bem, vereador Ovidio Maia, inscrito para comunicação de liderança, vereador